Eu queria saber o seguinte: será que se o Sérgio Moro hoje tivesse 20% das intenções de voto, ele sairia do Podemos atrás do União Brasil? Ou o União Brasil estaria atrás do Podemos para fazer uma federação? Falando, como diz o Fábio, vamos juntos, firmes e fortes. Se o João Dória tivesse com 20% das intenções de voto, a gente teria esse festival de traições para lá e para cá, com 30 mil alas. Tem mais ala que uma escola de samba, o PSDB. Todo mundo conspirando contra o João Dória, ou estaria todo mundo trabalhando para o João Dória, junto com o João Dória? Será que o Eduardo Leite, ele hoje, com o João Dória a 20%, ele estaria tentando derrubar o João Dória, ou ele estaria falando assim: Dória, me arruma pelo menos o Ministério da Pesca? Já tentando, me dá o Ministério da Pesca, pronto, eu vou ficar feliz se você me der o Ministério da Pesca. E me ensinar a pescar, claro, porque você é um grande professor, hein? Será que o Tasso Gereissati, o Zé Aníbal, será que todos esses, Aécio Neves, eles estariam conspirando contra o João Dória? Será que o João Dória estaria falando: então eu vou ficar até o fim do governo, agora eu vou ficar, não vou ficar? A questão é a seguinte: não se trata de temperamento, não se trata de perfil, não se trata de escola partidária, tradição, nada disso. É o seguinte: tem voto, ficou grandão, as coisas se juntam. Não tem voto, vai virando um festival de ilhota para todo lado e é uma coisa maluca. Então você tem dois tipos de candidatura nessa eleição: os que têm voto e os que têm confusão. Curiosamente, os que têm voto têm menos confusão e os que têm muita confusão têm pouco voto. Eles estão brigando por aquilo que eles não têm, que é voto. E enquanto eles não têm voto, eles ficam brigando entre eles mesmos. E é uma coisa maluca, porque agora nós estamos ouvindo algo que chega a ser divertido. Vamos tirar o Dória, tira o Dória. E vamos fazer uma chapa Eduardo Leite com Simone Tebet. Eduardo Leite tem 1, Simone Tebet tem 1, e eles estão apostando que 1 mais 1 dá 22. 1 mais 1 dá 22. É de se perguntar se 1 mais 1 dá 2. Claro que vão adorar se der 22. Claro que para o debate político seria fantástico, né? Uma nova candidatura, com mais voto, mais intenção de voto. Ou seja, todos eles estão discutindo por causa de um troço chamado pesquisa eleitoral. Pesquisa eleitoral que todo mundo critica, pesquisa eleitoral que quando você está em terceiro lugar você diz que não foi bem feita, você só gosta quando você está em primeiro lugar. E as pesquisas eleitorais, elas traduzem o sentimento da sociedade. O sentimento da sociedade hoje, o sentimento da sociedade é ficar olhando para aqueles que sociedade, considera protagonistas do debate. E os protagonistas do debate hoje são o Lula e o Bolsonaro. Olha, pode ter um desses outros candidatos a habilidade. Por exemplo, eu não consigo jogar 2 laranjas para cima e ficar brincando com as 2. Tem gente que faz isso com 3, com 4, com 5. Você às vezes vê no circo 8, 9. Eu não consigo fazer com 2, né? Então, pode ser que um desses candidatos consiga. Vai ver o Ciro Gomes consegue. Com 5 laranjas, ele fica jogando as laranjinhas para cima. Pode ser que um desses candidatos saiba recitar Camões, né? Saiba falar muito sobre grandes filmes de Hollywood, conheça tudo sobre história brasileira, possa dar um show, escreva bem, cante muito bem, mas as pessoas estão olhando para o Lula e para o Bolsonaro. Bolsonaro que tem um pouco de língua presa, Lula que tem aquela voz rouca. É para eles que as pessoas estão olhando. Os dois cometem mais erros de português do que os outros candidatos. Então os outros candidatos falam muito melhor, né? Mas as pessoas estão olhando para o Lula e para o Bolsonaro. Por quê? Por quê? Qual é o fenômeno por trás disso? A sociedade é boba? A sociedade tem ali um candidato extraordinário, um candidato maravilhoso,
ou uma candidata extraordinária, uma candidata maravilhosa, mas prefere se abraçar ao Lula e ao Bolsonaro, que estes todos criticam e chamam dessa dualidade, petismo, bolsonarismo, que destrói o Brasil, não sei o quê. O eleitor é bobo, o eleitor é burro. Ou o eleitor olha para essa floresta e diz assim, aqueles não se entendem. Aqueles não se entendem. Vou olhar para esses que se entendem e conversam comigo. Já estão resolvidos dentro de casa. Porque se as candidaturas não conseguem resolver os seus desafios internos, consolidando o nome no seu partido ou na federação que representam, imagine para o lado de fora. Essas coisas transbordam, está todo mundo olhando. O que o João Dória fez ontem produziu uma vitória que dura até hoje meia-noite. É truque, ele só não pode acreditar que ele venceu. Ele pode dizer que ele venceu, mas ele não pode acreditar que ele venceu. Ele ontem tinha um monte de gente conspirando contra ele, e tinha, e ele hoje tem um monte de gente conspirando contra ele, e tem. Só que até ontem, antes dele fazer o movimento do digam ao povo que saio, digam ao povo que saio, ou digam ao povo que fico no governo, se quiser, ou então é um novo Fica em Casa, só que o Fica em Casa agora não é o Fica em Casa para combater o vírus, é Fica em Casa para combater o PSDB. O Dória sugeriu quase que eu vou ficar em casa. Vocês vão ver como é que vai ser. Todo mundo falou, caramba, se ele realmente ficar no governo, isso vai ser o caos. Vai desarranjar tudo. Então vamos fazer cartinha, vamos bater palma, vamos fazer o que ele quiser. E todo mundo fez o que ele quis. Agora, isso é sincero? Então, esses políticos todos aí, é inacreditável. No Velho Oeste, os caras tinham uma arma e tudo cheio de risquinho, com o número de pessoas que eles alvejaram, mataram. Imagina se a arma na alma de cada um desses aí, quando eles veem alguém fazendo uma ameaça dessa. Opa, campeão, opa, chefe. É isso aí, não, estamos todos contigo, chefe. Meia-noite de hoje é o prazo fatal para desincompatibilização. Dória renunciou, Rodrigo Garcia tomou posse. A partir de amanhã, pode esperar o Dória que ele vai ter o tamanho das pesquisas. Se for 2%, começa tudo de novo. Os Eduardo Leite, os Tasso Gereissati, os Zé Aníbal. Eles estão errados, eles estão certos, é antiético, é correto, não é correto. O Dória está colhendo aquilo que ele plantou, que semeou. Sérgio Moro a mesma coisa. Achava que tinha o tamanho do super-homem. Só uma criptonita poderia tirar a força vital para que ele se transformasse no presidente eleito em primeiro turno. Aí ele lançou seu nome. Eu abro mão, saio aqui dos Estados Unidos, da Álvares Marçal, e vou para minha candidatura. Chegou, bom, perto do Dória, é um gigante, né? 7%, 8%. Achava que era 25%, 8%. Aí o Podemos quer fazer bancada. Sem bancada, não tem fundo partidário, não tem fundo eleitoral, não tem capilé. Precisa ter tutu, senão o partido não existe. O Podemos tem 180 milhões. Diz, pô, eu vou bancar a candidatura desse homem a presidente aqui, acaba o nosso dinheiro. E aí a gente não faz bancada. Então, mas vamos para o União Brasil. União Brasil tem 5 vezes mais grana. Mas aqui você não vai ser candidato a presidente, não. Agora, cá para nós. Digamos que, aí é o outro lado, eu falei, vamos imaginar que eles tivessem 20, se haveria isso. Mas digamos que, portanto, depois dessa confusão, o Moro ocupou o noticiário porque desistiu, o Dória ocupou o noticiário porque ameaçou desistir. Digamos que uma pesquisa feita daqui uma semana ou 2 mostre Moro 14 ou mostre Serra 6. Serra 6. Serra. Dória 6.
será que as vozes que gritam contra esses não vão começar a gritar mais baixinho? Então, não vamos achar que existe na política uma discussão de princípios. Deveria existir. Seria bacana se existisse, mas não vamos achar que existe. O que existe é a conjuntura, a conveniência dos números, a astrologia das pesquisas. Porque a pesquisa é a forma mais adequada, ainda que não precisa, mas é a mais adequada, para medir a urna, que é a maneira como o eleitor manifesta a sua devoção, o seu apoio a esta ou aquela candidatura. Então, qualquer pesquisa interessa. Tem várias, esse ano tem vários institutos de pesquisa. Tem instituto de pesquisa pesquisando ao mesmo tempo Eduardo Leite e Dória, o que é um absurdo, porque o PSDB só vai ter um ou outro. Mas está na mesma pesquisa, na mesma possibilidade. Está lá, Eduardo Leite e Dória. Como pode? Mas tudo bem, os caras fizeram. A pesquisa traduz, portanto, o sentimento da sociedade, e o sentimento da sociedade não quer esses caras que estão brigando. Não quer. Mas se na próxima safra, próxima rodada, saírem números mais exuberantes, pode ter certeza. Começa gente a buscar o Ministério da Pesca, Ministério da Integração Nacional, Ministério não sei o quê. O Bolsonaro tem, sei lá, 23, 26 ministros. Eles vão querer 30, 35 ministros, porque vai ter tanta gente elogiando o Dória de verdade. Aí é de verdade. Nossa, vão achar lindo ele mesmo. Nossa, como ele é lindo. E vão começar a usar a calça que o Dória usa, vão começar a usar o casaco amarrado no peito, vão usar o que o Fábio França chama de dress code, né, do João Dória. E o Moro é a mesma coisa. O Moro é a mesma coisa. Vai ter um monte de gente apresentando, essa aqui é a minha conge. Pode ter certeza, para poder ficar mais parecido com o Sérgio Moro. Tudo é número. O número subiu, palmas. O número desceu, vaias e facada.